Aleluia. Você pode apertar a mão de um ou dois irmãos que está aí com você e diga a ele: aperta os cintos. Oh, aleluia, que dia maravilhoso, irmãos. Que bênção poder estar aqui com vocês e poder celebrar nessa noite aquilo que Deus vai fazer, está fazendo no nosso meio. Eu não sei se você vibra com tudo que está acontecendo, mas são transformações que acontecem dentro de uma igreja por causa da transformação que acontece na sua vida. A ver o que foi feito aqui, nessa fachada e tudo que está acontecendo aqui, para mim é uma alegria muito grande. E sabe de uma coisa, se eu morasse aqui eu me congregava nessa igreja, né? Mas como eu moro em Campina, eu tenho que me congregar lá. Mas você não sente que falta alguma coisa quando você falta um culto da igreja, irmãos? Que momento maravilhoso que nós tivemos de louvor, que momento precioso, né? E agora nós estamos abertos para ouvir a palavra do Senhor. E é bom demais para a gente ter essa oportunidade de sairmos de um lugar influenciados pelo Espírito, amém? E pela palavra. Agora, eu quero agradecer ainda algumas pessoas, né? Quero reconhecer o nobre Everton e Tatiana. Eles são pastores lá da nossa igreja em Belém. Muito obrigado por ter vindo. Ele me ajudou muito quando eu morava lá em Fortaleza. Eu sempre falo que era o braço direito, braço esquerdo, me ajudando em tudo que a gente estava fazendo naquela cidade. Depois foi morar um tempo em Campina Grande, depois morou em João Pessoa, Belém, e depois Deus vai dizer os outros lugares, né? Mas isso é mistério. Amém. Também quero agradecer aos pastores, ao pastor lá, o pastor Cícero, né, que está indo para aquela missão. Onde é a cidade mesmo? Raposa. Amém, olha aí, Raposa. Raposa. Raposa é meu time lá Opa. Raposa é meu time lá em Campina Grande, né? Então, Raposa, vou orar pela Raposa. Amém, irmãos. E eu fico maravilhado com o que aconteceu ontem à noite aqui, não é? Tantas pessoas recebendo a palavra de Deus. Nós tivemos ontem a formatura. Quem estava aqui ontem? Glória a Deus, quase todo mundo, né? Foi uma festa maravilhosa, uma festa linda. Desde que cheguei aqui na madrugada da quinta, e desde que eu cheguei, eu vejo o pessoal trabalhando. Parece Campina Grande, irmão. O povo não para dessa igreja, né? Trabalha demais. Mas isso é bom porque a gente vê a igreja crescendo, desenvolvendo. Quero agradecer a todas as pessoas que trabalharam nesse evento, né, para proporcionar essa festa tão linda e maravilhosa. Outros pastores vieram também de outras denominações e ficaram maravilhados com o trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Eu sei que o pastor Leonildo e Sheila, eles não dariam conta de fazer a coisa sozinhos, e por isso eles têm uma equipe maravilhosa. Estou vendo a equipe de mídia ali, né, o louvor, tem muita coisa acontecendo nessa igreja. E por fim eu quero agradecer ao pastor Leonildo e Sheila, né? De fato, irmãos, eu vou te dizer, se eu morasse nesse lugar, eu me congregava aqui, ia ser pastor auxiliar dele, né? A gente é amigo de longas datas, ele fez um trabalho excelente lá em Livramento, Monteiro. Eu não sei se você sabe, mas ele é responsável por montar um pool de igrejas lá no sertão da Paraíba. Num lugar que é difícil de fazer a obra acontecer, e eles saíram de lá porque Deus comissionou eles para cá. Então quero reconhecer Léo e Sheila, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Eu mesmo fiquei tão impactado com as coisas que eu vi e presenciei aqui, que eu disse, no meu coração, eu disse para a Suela, minha esposa: rapaz, os missionários, nós temos uma escola de missões que só tem em Campina Grande. Eu disse, os missionários têm que vir em Marabá, né? Nós temos esse ano mais ou menos 40 missionários, que eles foram esse ano numa aula de campo, que a gente chama, uma aula de cultura, né? Na verdade é transcultural. Eles foram para o Ribeirinhos, lá no Maranhão. Esse ano que vem, irmãos, eu fiquei tão impactado olhando aqui os contatos que Leonildo e Sheila têm com os pastores aqui, a parte lá com os índios, né, nas aldeias. Eu fiquei tão maravilhado, tão impactado, que eu disse, rapaz, o ano que vem vai ser aqui em Marabá, né? A gente vai trazer mais ou menos 50 missionários para servir a vocês, né? E logo, logo a gente sabe que a escola de ministros também vem para esse lugar aqui, né? E queridos, eu vou te dizer, isso é um xodó que Deus tem com vocês, né?
Porque você vê a quantidade de escolas que nós temos, que querem a escola de ministros, e a gente já está se preparando para isso aqui, é só Deus mesmo, amém? Essa igreja é nova ainda, a escola é nova ainda, e ela está bem na frente de muitas igrejas, que é quase de 20 anos, né? E eu penso que Deus está fazendo algo, e Ele tem pressa de fazer na sua vida. Então se some a essa igreja, se soma a esse casal, e você vai ver sua vida crescer espiritualmente, amém? Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma mensagem no meu coração, e eu não queria ser negligente com aquilo que Deus fala, né? Na verdade, eu viajo muito pelo mundo, em alguns lugares que até são difíceis de estar. Nós temos um trabalho, temos duas igrejas lá em Angola, e temos uma escola, um centro de treinamento bíblico. E já faz 10 anos que 11 anos que nós estivemos lá pela primeira vez, né? 12 anos. Foi em 2007 que nós fomos a primeira vez e montamos a primeira escola lá em 2008. Em 2010 formamos a escola e abrimos já uma escola de ministros. As coisas estão acontecendo e se processando com a rapidez aqui também. Porque Deus tem pressa em te amadurecer. Deus tem pressa em fazer você crescer espiritualmente. E quando eu vou a Angola, eu fico num momento mais recluso na casa e orando um pouco mais. E muitas vezes Deus fala comigo. Às vezes eu vou ler o mesmo material, o mesmo livro. Tem gente que lê a Bíblia e diz: rapaz, eu já li isso aqui, eu não vou ler mais não. Cansa da Bíblia. Mas, irmãos, eu tinha um pastor que todo ano ele lia a Bíblia uma vez. Ele começava em Gênesis e terminava em Apocalipse. Ele lia por todo ano. E ele já tinha lido, pastor Bud, a Bíblia por mais de 20 vezes. Ele conhecia os versículos onde eles estavam, bem direitinho. E eu ficava maravilhado. E ele me inspirou. Todo ano nós precisamos ler a Bíblia. Todo dia nós precisamos ler a Bíblia. Mas tem algum material que também nos auxilia. E para mim, os livros do irmão Reagan me auxilia demais nas minhas necessidades. Eu sou um pregador da fé e eu tenho interesse que a palavra de Deus ela seja ministrada da forma correta, para que os irmãos possam crescer espiritualmente. Para aquele que tem chamado, aquele que tem uma visão de Deus, é mesmo uma responsabilidade muito grande ser responsável pela promoção da fé. Abre comigo lá em Tito capítulo 1, versículo 1. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta a Tito, é uma carta pastoral. E como uma carta pastoral, ela também serve de orientação para todos os ministros, todos os pastores que abraçam o ministério. Tito, no capítulo 1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Deus, no versículo 1, e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Veja, queridos, ele diz algumas coisas bem interessantes aqui. Paulo diz que ele é um servo de Deus, apóstolo, chamado por Jesus Cristo, né, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Quando a gente vê essa passagem aqui, a gente pode ver qual era a característica do ministério do apóstolo Paulo. Paulo foi levantado por Deus para promover ou se tornar possível o crescimento dos irmãos na fé. Deus quer que você cresça na sua fé. Deus quer que você desenvolva a sua fé. Mas a sua fé, ela deve estar ligada a algo. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: pastor, eu tenho fé na Bíblia de capa a capa. É uma fé geral. É uma fé de alguma forma que você acredita na Bíblia. Mas, irmãos, Deus quer que você tenha fé em algumas áreas na sua vida especificamente. Eu não conheço a sua vida, eu estou vindo aqui como um inspirador de Deus para você. Talvez você tenha áreas na sua vida, irmãos, que você é assolado pelo diabo, machucado pelo diabo. Só você sabe, eu não sei. Mas eu posso colocar a palavra de Deus de uma maneira que você vai entender. Porque a Bíblia diz que a exposição das palavras do Senhor traz luz e dá entendimento aos simples. Tem algum simples aqui? Então não julgue logo a palavra, ou não julgue o pregador, pegue a palavra, beleza? Para que você possa entender. O apóstolo Paulo diz que ele era levantado por Deus, como um servo de Deus e apóstolo, para promover a fé.
Irmão, se a fé ela não está sendo promovida, ou se a fé ela não está sendo ministrada, você pode ficar com deficiências. E é por isso que nós precisamos entender. E quando ele fala esse ponto aqui, ele diz assim: e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Eu sempre pergunto às pessoas, o que é piedade? Às vezes as pessoas têm uma impressão de que piedade é somente, e olha a palavra, somente aquele sentimento que você tem para fazer bem ao próximo que está sofrendo. Não é assim que muitas vezes a gente pensa. Tenha piedade de fulano, né? Essa pessoa é muito piedosa, faz muita caridade. Mas quando você pega no original grego, irmão, o que é essa palavra? Piedade é andar com profunda reverência pela palavra de Deus. Diga, profunda reverência pela palavra de Deus. Então, quando a gente entende que essa palavra que o apóstolo Paulo está dizendo é andar com piedade, ou conhecer a piedade, é andar com profunda reverência pela palavra de Deus, em todas as áreas da sua vida, você precisa entender o que a Bíblia diz sobre ela. E você aceitar e fazer um exercício mental de toda vez que você está sendo pressionado, você buscar na Bíblia o que ela diz. E tomar uma posição pela Bíblia sobre o que você está vivendo. Ou seja, fazer um exercício, irmãos, de toda vez que uma circunstância vem, você diz assim: o que a Bíblia diz a esse respeito? Amém? Diga comigo, o que a Bíblia diz a esse respeito? Diga para seu vizinho, toda vez que você tiver pressão, se pergunte, o que a Bíblia diz a esse respeito? Amém? Simples assim. Simples assim. Quando a gente anda pautado pela palavra, queridos, a gente anda seguro. Aí eu quero te mostrar uma coisa, queridos, que é bem interessante. O apóstolo Paulo, ele na verdade, ele escreveu a maior parte do Velho Testamento. E é interessante quando a gente vê que o apóstolo Paulo pautava a sua vida pela visão de Deus no Velho Testamento. É claro que ele tinha um filtro, e esse filtro era Cristo, para que ele não se tornasse um religioso. Ele mergulhava a revelação que ele tinha do Velho Testamento naquilo que ele conhecia de Jesus. Havia um filtro ali. Mas para você ter uma ideia, somente no capítulo 10 de Romanos, o apóstolo Paulo cita por 9 vezes, irmãos, o Velho Testamento. Somente no capítulo 10. Isso mostra para mim que a fé, ela deve estar ligada a alguma coisa da Escritura. Amém? Qual é a Escritura que você vai ligar a sua fé, ou vamos dizer, a sua crença, para que você sustente a sua fé no momento da adversidade? Você precisa ter uma Escritura. E eu posso te mostrar vários versículos que foram base das cartas do apóstolo Paulo, cartas do apóstolo Pedro no Velho Testamento, mas não temos tempo hoje aqui, então a gente vai só falar sobre um em específico. Abra em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 10 até o 13. Todos abriram? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 até o 13. Posso ler? Diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer ver longevidade para ver o bem? Refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Veja, queridos, essa passagem em 1 Pedro é bem interessante, né? Você leu em 1 Pedro? Eu estava lendo na revista atualizada. A sua revista é atualizada? A Bíblia, a versão dela é revista atualizada? Então, se você estava lendo, possivelmente ela deveria ser igual à minha. É possível que você pense que a minha versão é diferente da sua, mas não é. Só que eu estou lendo o Salmo 34, de 12 a 20. E onde Pedro pegou isso? Ele pegou do Velho Testamento, no Salmo de 12 a 20.
Ele só fez aquela história de copiar e colar. Irmãos, se fosse hoje em dia, isso ia dar até processo. O cara nem patenteou quem foi que disse, hein? Ele só fez o trabalho de copiar e colar. Claro, mudou algumas palavras, mas se você só tivesse o Novo Testamento, você ia ter certeza que o apóstolo Pedro teve uma inspiração divina para falar aquilo que falou e que escreveu. Não é assim? Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, a fé está baseada em algo que alguém já disse. Você precisa basear a sua fé em algo que já foi falado. E a palavra de Deus, ela foi falada para você. E ela foi escrita para você falar. Amém? Você precisa atentar para isso. E quando eu estava em Angola, eu me lembro, irmãos, que Deus começou a tratar comigo, né? Sobre algumas situações que a gente passa, né? Porque circunstância não é privilégio de pessoas que não têm os 5 dons ministeriais. Todo mundo passa por problema. Quer que eu te diga uma coisa? Ministro às vezes passa por problema até maior do que a maioria das pessoas. Passa por pressão, por dificuldade. Agora, a responsabilidade de um ministro, irmãos, de viver a palavra é imensamente maior do que as pessoas que estão somente sentadas na igreja. Por quê? Porque ele é o referencial. Se ele consegue se livrar da situação pela palavra, ele tem como estender um caminho para as pessoas. E muitas vezes os ministros, eles pregam da experiência que eles tiveram. Nós tivemos uma experiência. A gente vai ler os livros do irmão Reagan e a gente vê que ele teve muitas experiências com o Senhor. Espiritualmente falando, é um convite para que a gente possa trilhar no mesmo caminho e se tornar mais forte do que ele foi. Amém? O pastor Leonildo e Sheila, eles têm um interesse de promover a fé que é dos eleitos. Tem algum eleito aqui? Queridos, eles têm um interesse de promover a sua vida, de ajudar no crescimento espiritual, mas ele precisa ter o teu coração, para que ele possa falar coisas que muitas vezes você não vai gostar, e você afinal de contas não vem para a igreja somente porque você gosta de ouvir uma boa palavra, você veio aqui para ouvir o que você precisa, não o que você quer, amém? Não é tão bom quando a gente recebe uma palavra que muda o curso da nossa vida? Então todos os dias que você vier para a igreja, irmãos, fica atento, porque a palavra de Deus sai desse lugar aqui, para promover a sua vida. Diga: para promover a minha vida. Agora, no ímpeto da inspiração do Espírito, muitas vezes falamos de uma forma que as pessoas pensam: não acredito nessa palavra não, eu não acredito nisso não. Eles falam como se a coisa fosse fácil. Irmão, nós não falamos como se a coisa fosse fácil. É fácil. Foi Jesus que deixou a coisa assim. Não foi eu que falei Marcos 11:23. Não, eu gostaria de ter sido, mas não foi eu que inventei essa coisa não. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Não foi o verbo da vida, não foi o rema, foi a Bíblia. Amém. Diga: é a Bíblia. É a Bíblia. Então o que é que a gente faz? A gente só se apoia naquilo que a palavra de Deus diz. Quando a gente se apoia naquilo que a palavra de Deus diz, irmãos, independente das pessoas dizerem: rapaz, mas esses pastores aí, eles estão pensando grande demais. Quando você se apoia naquilo que a palavra de Deus diz, consequentemente você vai pensar grande. É por isso que muita gente não concordava e não aceitava o pastor Bud. Porque alguns pastores, eles têm um ministério como se fosse um fardo muito grande, uma dificuldade muito grande, um jugo muito grande. Muitas vezes quando chegava para falar com o pastor, eles diziam assim, já é uma cantiga: pastor Bud, e aí? Era um pastor falando com ele: como é que vai a luta? Ele olhava para ele, muitas vezes ele estava sentado e ele dizia assim: eu não estou na luta, eu estou na vitória. Irmão, dizer que está na vitória quando você passa por problemas, só uma coisa de louco, louco por Deus. A gente não canta o problema, a gente não magnifica a circunstância, a gente canta a vitória. A gente canta a palavra, a gente celebra o que a palavra de Deus diz. Você está comigo? Quando a gente conhece a palavra, a gente sempre volta para aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? E Deus, Ele quer trazer resultados para a sua vida. Eu fui, irmãos, pastor durante um tempo, e eu sabia do sofrimento de algumas pessoas. Como um pastor, a gente sabe.
E muitas vezes as pessoas dizem, mas o pastor está falando porque está sabendo da minha vida. Eu digo, irmão, e qual o problema com isso? Porque qual o remédio para as circunstâncias que as pessoas passam? Não é a palavra? Você quer que a gente invente uma coisa nova? Não existe. Você tem que ministrar a palavra mesmo. Então eu induzia num sentido as pessoas a confessar aquilo que a palavra de Deus diz e não aquilo que as circunstâncias estava presente na vida deles. Você entende isso? Agora, a gente nunca falou para as pessoas que as coisas aconteceriam na vida delas de uma forma automática. Não, queridos, porque nem sempre é assim. Mas muitas vezes, quando nós estamos determinados, essa é a palavra, a viver pela fé, nós temos que estar determinados também a mudar a nossa confissão, a nossa declaração. Nós queremos mudanças, mas não queremos mudar aquilo que nós estamos pensando, nem falando. Aí sabe o que é que acontece? A gente vai agir de uma maneira contrária, de uma maneira diferente. E isso compromete a vida da gente. Eu estava lendo um livro do irmão Reagan, bem fininho, eu não sei nem se tem na livraria. Esse livro se chama El Shaddai. Você sabe o que quer dizer El Shaddai? O Deus mais do que suficiente. Digo, o Deus mais do que suficiente. Irmãos, quando Deus se apresentou para Abraão, no capítulo 17, versículo 1, a Bíblia diz assim, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo, Abraão, eu sou o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Ande consciente da minha presença e você amadurecerá. Sabe, queridos, quando Deus fez a promessa para Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Ele precisou amadurecer para poder ter o cumprimento da promessa, da visão de Deus para a vida dele. Não foi da noite para o dia. Nós não queremos que você entenda que a gente está querendo fazer uma coisa da noite para o dia, porque essa igreja não nasceu da noite para o dia. Ela é fruto de palavras, ela é fruto de declaração. E olha como Deus está fazendo, irmãos. E quando Deus vê fé em atuação, Ele move céus e terras para abençoar o povo. E você faz parte disso, diga, eu faço parte disso. Agora veja, queridos, é tão interessante porque essa promessa só se cumpriu quando Abraão tinha 100 anos de idade. E eu acho interessante que você seja agressivo na sua maneira de pensar. Pense grande, pense para frente. Não pense que você é um miserável, um pecador miserável. Não, você precisa pensar naquilo que a Bíblia diz sobre você. Quando você pensa naquilo que você diz, naquilo que a Bíblia diz sobre você, as coisas passam a ser diferentes. E você começa a ter uma atitude diferente. Agora eu te pergunto, irmãos. Às vezes a gente diz, mas Deus pode nos ajudar, Deus pode nos abençoar. Deus pode, Ele é todo poderoso, Ele é o El Shaddai. Mas você já teve alguma experiência de tentar ajudar alguém e não conseguiu? Você já teve alguma experiência assim? Que você estendeu a mão para uma pessoa, você queria ajudar e a atitude dela fez você não poder ajudar ela? Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Quando nós temos uma atitude errada para com a palavra de Deus, Deus não pode, não é que Ele não queira, Deus não pode. E uma das coisas que limita a Deus na sua capacidade de ministrar para nós, de nos abençoar, chama-se incredulidade. Você vê isso? Incredulidade barra o poder de Deus de te ajudar. E Deus está querendo te levantar para você ter um pensamento melhor. Aí o irmão Reagan diz uma coisa interessante. Ele diz assim, você precisa ter cuidado com o que entra na sua mente, da mesma forma que se preocupa com o que entra em seu estômago. O diabo pode ter acesso à sua mente através de um livro, televisão e assim por diante. Então seja seletivo no tipo de influência que você está recebendo. De uma amizade, de um livro, de televisão ou outra coisa qualquer. Que tipo de influência você está permitindo sobre a sua vida? Ela vai construir naquilo que Deus está fazendo ou não? Vocês estão aqui ou já foram para casa? Amém. Deixa eu tomar aqui.
Ele está construindo, irmãos, essa influência que está sobre a sua vida, está construindo, agregando valor para aquilo que Deus tem como visão para a sua vida ou não? Então você precisa ser seletivo. Eu achei interessante um comentário do pastor Reagan sobre o pai dele, porque a gente entende que tem áreas na nossa vida que precisam ser melhor estruturadas. E o pastor Reagan, ele fez esse comentário aqui. Ele disse assim: meu pai desenvolveu a fé na área da cura, mas ainda não tinha desenvolvido a fé na área das finanças. Quando criança, a gente eventualmente ficava doente. E por causa dos custos das ligações de antigamente, nós só ligávamos para o meu pai quando era algo extremamente necessário. Lembro que minha avó ligou para meu pai e disse para ele que eu estava com uma espécie de sarampo. Ela nem terminou de falar direito. Meu pai disse: ok, em nome de Jesus, eu ordeno que essa doença saia, e desligou o telefone. No outro instante, eu estava curado. Coisa interessante, né, irmãos? Ele desenvolveu a fé na área da cura aos 17 anos de idade, quando ele pegou Marcos 11:23. Mas o pastor Reagan disse: mas na área de finanças, ele precisou meditar. Não é interessante isso? Na área de finanças, ele precisou meditar. Você pode ter áreas na sua vida, irmãos, que você é forte, mas pode ter áreas na sua vida que você é fraco. Sua fé, ela pode ser mensurada, ela pode ser medida, ela pode ser uma fé forte ou uma fé fraca, ela pode ser uma fé grande ou uma fé pequena. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Abraão, quando recebeu a promessa, querido, a Bíblia diz, no capítulo 4, versículo 19, que ele não enfraqueceu na sua fé. É possível você ter promessas da parte de Deus, mas você ter se tornado frágil quando o tempo está passando. Sabe por quê? Porque nós somos imediatistas, queremos a coisa rápido demais acontecendo, e Deus muitas vezes te dá num de repente, mas se não vem um de repente, pratique a palavra, viva a palavra, que vai acontecer. Amém. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz para a gente não abandonar a nossa confiança, porque ela tem grande galardão. E sabe, queridos, é possível a gente ficar intimidado com as circunstâncias e pensar pequeno do nosso próprio Deus, mesmo quando ele disse que ele é o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Aí, para te provar algumas coisas, irmãos, como Deus é grande e como ele pode ajudar você em todas as circunstâncias da sua vida, seja na área que for, eu quero te apresentar um estudo de um general americano sobre o êxodo de Israel. Você sabe que Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do sofrimento. E Moisés, ele tinha mesmo, irmãos, que se levantar com ousadia e falar com ousadia. É interessante que lá em Atos, abra lá comigo, capítulo 7, 27, quando Moisés recebeu a incumbência da parte de Deus, os irmãos rejeitaram Moisés por causa da ousadia da sua mensagem. Na cabeça dos irmãos, eles ficou: rapaz, quem é esse camarada? Não é? No capítulo 7, 27, diz assim: quando Moisés aproximou para dividir uma briga que estava havendo, ele disse assim: mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde nasceram 2 filhos. No versículo 34, Deus vê o sofrimento do povo e diz assim para Moisés: vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e te enviarei ao Egito. A este Moisés, agora é Deus falando, a esse Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador. Sabe, irmãos, Deus, ele sempre levanta um homem para ajudar outros homens a sair do precipício que eles estão, da dificuldade que eles estão, e levanta eles com uma mensagem. E muitas vezes essa mensagem é rejeitada porque o povo diz assim: rapaz, é grande demais
para ser verdade. É bom demais para ser verdade. O que é bom é que é verdade. E você só precisa aceitar. A fé é uma decisão. Você decide aceitar, você decide entender a palavra, você decide andar pela fé. Amém? Aí eu quero que você abra em Êxodo, para a gente entender um processo que Moisés passou. Em Êxodo capítulo 12, versículo 37. Abre lá bem rapidinho. Diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil homens, a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. A Bíblia King James, ela diz essa passagem assim: os israelitas partiram de Ramsés e Sucote, e havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. O que eu quero parar aqui para você entender, irmãos, a Bíblia narra que era 600 mil homens a pé, sem contar mulher, nem criança, nem rebanho. Quando eles saíram do Egito, eles se depararam com o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho fazia oposição ao que Deus dizia para eles. Eles tinham que passar o Mar Vermelho. Só que veja, irmãos, de um lado montanha, do outro lado montanha, na frente o Mar Vermelho e atrás Faraó. Quem não ficaria desesperado numa situação como essa? Você acha que Moisés calculou tudo direitinho para tirar aqueles 600 mil homens a pé da área onde eles estavam com os israelitas para ir para a terra prometida? Eu não acho, irmãos. Ele só tinha confiança de que Deus iria fazer o que prometeu. Agora, esse general americano, ele fala uma coisa interessante. Eu queria que os irmãos colocassem aqui a gravura do Mar Vermelho, para a gente entender. Porque muitas vezes a gente não sabe o tamanho do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho, que eles vão colocar aí. Quando colocar, me dá um sinal. A Bíblia diz que eles cruzaram o Mar Vermelho em uma noite. Ó, o Mar Vermelho, o Egito para a Arábia, é mais ou menos isso aqui. A outra foto mostra uma foto por satélite, que dá para descrever um pouco, não, é outra. Essa é a foto de satélite, é mais ou menos essa parte aí que alguns estudiosos falam, na parte mais estreita do mar, onde Moisés pegou do Egito para a Arábia, mais ou menos onde estava o deserto árabe, né? E é interessante que esse autor, esse general, ele disse assim, que eles cruzaram o Mar Vermelho em uma noite. E eles caminharam na parte mais estreita do mar. Se eles caminharam na parte mais estreita do mar em fila dupla, essa fila teria mais ou menos 496 quilômetros de comprimento. Teria requerido 35 noites para cruzá-lo. Ou seja, irmãos, essa gravura que a gente tem, pode passar. Quando a gente vai procurar sobre a travessia do Mar Vermelho, a gente vê mais ou menos gravuras como essa. Como essa aqui. As pessoas, a gente vê o mar aberto aqui e ali, e as pessoas passando. Ele disse, se fosse em fila dupla, teria mais ou menos 35 quilômetros, 495 quilômetros, e precisaria de 35 noites. A Bíblia diz que eles passaram numa noite. Veja, queridos, para passar, ele fez os cálculos, para passar numa noite, a abertura no Mar Vermelho deveria ser de mais ou menos 6,5 quilômetros, e passar 5.000 lado a lado. Porque ele faz a conta, ele mostra que havia mais ou menos 3 milhões de pessoas. Você imagina, se abrisse só uma portinha como essa, como iria gente morrendo, pisoteada. Hoje a gente teve um acidente, né, lá em São Paulo. Imagina, irmãos, houve uma abertura de 6,5 quilômetros. E eles passaram numa noite. Então 5.000 pessoas correndo, avançando e celebrando a abertura que Deus fez no Mar Vermelho. Agora veja isso, queridos, veja isso.
A Bíblia ainda diz que havia um misto de gente de outras nações e também pessoas com rebanhos. Eles passaram no Mar Vermelho. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, uma pessoa normal, ela consome de água por dia 110 litros de água. Se a gente tinha mais ou menos 3 mil pessoas, pode tirar. Se a gente tinha mais ou menos 3 milhões de pessoas, a gente pode fazer uma conta simples aqui. 3 milhões de pessoas, se a gente fizer uma conta simples, se cada pessoa, cada ser humano, tomasse somente 3 litros de água para si, tem gente que bebe 5 litros de água, eu estou fazendo uma conta bem simples. 3 milhões de pessoas consumindo só 3 litros de água, você sabe quantos litros de água era necessário por dia? 9 milhões de litros d'água por dia para saciar a sede das pessoas. Agora veja, irmãos, é tão interessante esses cálculos que esse homem fez. Ele disse assim: se fosse necessário levar essa água para o deserto onde eles estavam, eles teriam necessidade de 300 carretas de 18 metros e 15 de comprimento. Colocando uma atrás da outra, eles teriam uma fila aqui em Marabá de mais ou menos 5,5 quilômetros de carretas, de pipa de água para levar para o deserto. Você acha que eles iriam precisar de comida? Com certeza, né? Esse general americano, ele diz que tem esse conhecimento que deveria ter 1.500.000 quilos por dia. Você sabe que para transportar isso, eles precisariam de mais 46 carretas por dia. Você acha que eles iam precisar de lenha? Para cozinhar precisa de lenha. Ele disse que eles iriam precisar mais ou menos 4.000 toneladas, ou seja, eles precisariam de 121 carretas. Isso é mais 2 quilômetros de congestionamento aqui em Marabá. Vai fazendo as contas. Agora, eu te pergunto, irmão, uma coisa. Moisés fez todos os cálculos bem direitinho para dizer: rapaz, eu tenho 3 milhões de pessoas, como é que eu vou pagar a água de todo mundo? Como é que eu vou fazer bem direitinho essa conta? Você acha que ele fez essas contas? Não. Moisés não tinha escolha, irmão. Ou era a palavra de Deus, ou não era nada. Ou era a palavra de Deus, ou não era nada. Moisés entendeu bem cedo, irmãos, que nosso Deus não é qualquer Deus, Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Diga: meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Quando você compreende a palavra, irmãos, você age diferente diante da circunstância, porque houve a situação de Moisés se deparar com o Mar Vermelho, e ele clamou ao Senhor. Ele disse: por que clamas a mim, Moisés? Eu já disse, manda o povo marchar. Sabe, irmãos, existe uma ordem de comando a nosso respeito. Os céus se abrem para nós, os céus se manifestam para nós por causa da ordem de comando de Deus. Diga: é Deus. Oh, aleluia. Mas sabe que tem algumas pessoas que pensam que quando a gente está dando ordem às circunstâncias, é como se a gente estivesse dando ordem a Deus. Eles costumam a dar ordem a Deus, falar coisas para Deus fazer para eles. Irmãos, deixa eu te dizer, quem ensinou isso não fomos nós. Lembra quando Jesus esteve perto do túmulo de Lázaro? E Jesus viu, chorou também, e viu aquela situação, Lázaro morto, já fazia 3 dias. O que foi que Jesus disse? Ele disse por causa deles. Ele disse: Pai, obrigado porque sempre me ouves. Jesus não foi orar e dizer assim: Pai, por favor, tira aquela pedra. Pai, por favor, tira Lázaro de lá. Jesus não disse assim. Jesus disse com voz de comando: Lázaro, vem para fora. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele era revestido de autoridade para falar, para declarar. O problema é que nós pensamos pequenos a respeito da autoridade que Deus nos deu, irmão. E sempre relegamos a Deus que faça alguma coisa por nós, quando Deus está dizendo: faça alguma coisa por você mesmo. Tome uma posição hoje, comece a declarar, comece a falar. Aí você vai dizer: não, pastor, mas eu tentei. Não é uma questão de tentativa, irmãos, é uma questão de vida. O justo viverá pela fé.
Diga, o justo viverá pela fé. E queridos, eu vou te dizer uma coisa: ter sido forte na fé no passado não garante as vitórias no presente. Você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança, para pegar a sua carne, seu corpo, seus sentimentos e botar no lugar correto, porque a palavra de Deus é âncora para a nossa alma. Oh, aleluia! Diga, pela fé. Aí eu não sei se você já contou, irmãos, mas olha lá em Hebreus capítulo 11, quantas vezes essa frase é dita: pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Isso mostra para mim que é pela fé, simples assim. Você só tem que agir pela fé. Amém? Aí eu vou te dizer, irmãos, é possível você estar enfrentando desafios na sua vida. E eu queria te ajudar nessa noite, porque é possível a gente passar por problemas, por circunstâncias e ficarmos intimidados, ficarmos sem ousadia. E quando você vem para a igreja, é para você tomar um chá de bússola, meu irmão. Você tem que bater o pé e dizer na sua casa: Satanás, aqui não. Aqui reina a palavra, aqui reina o Espírito, aqui reina Deus. E eu sou filho dele, é pela fé. Você constrói uma atmosfera pela fé dentro da sua casa. Ah, mas pastor, eu estou desempregado. Ah, pastor, eu estou com isso. Irmão, chama a existência. Você declara pela fé. Isso não quer dizer que na segunda-feira já vai estar tudo resolvido, não. Eu não estou dizendo isso, não. Mas eu estou dizendo que o que você deseja, falando pela fé, vai acontecer. Deus vai mover céus e terra para te abençoar. Oh, aleluia. Diga, é pela fé. Aí sabe, queridos, eu estava lá em Angola e eu achei interessante, né? Porque eu fui para Angola na classe, eu acho que a maioria de vocês sabe o que é isso, na classe econômica. Mas tem uma classe executiva que você vem repousando, dormindo mesmo. E eu estava desejando vir nessa classe executiva, porque a viagem é muito cansativa, lá atrás é muito estreito. E eu me lembro que eu estava numa situação, porque tentaram fechar a nossa igreja lá em Angola. E eu estava para sair já de Angola, quando aconteceu de um diretor eles chamam Operação Resgate. Eles estavam fechando várias igrejas, o governo está ajustando as coisas lá. E eu me lembro que esse diretor chegou para fechar a nossa igreja com 25 policiais e bombeiros, para fechar a nossa igreja. E eu ia viajar no outro dia. Aí Suelen estava em Moçambique. E eu estava lá em Angola. Aí o rapaz disse: olha, ele está querendo falar com você amanhã, porque um pastor interceptou ele e ele não fechou a nossa igreja, porque eles vão lá e eles lacram, botam um lacre na porta, tudo. E eu disse: tá bom, então vou trocar minha passagem. Meu visto já estava vencendo e eu troquei minha passagem. Irmãos, Deus me deu uma figura. Eu fui falar com aquele homem. Antes eu comecei a meditar: rapaz, eu não tenho por que ter medo dele. Eu não estou devendo nada, nós não estamos aqui ilegais. Então eu vou falar como quem tem segurança. Eu fui lá conversar com ele. Ele disse: olha, as denúncias que eu tenho contra vocês são gravíssimas. Vocês estão ilegais aqui. Aí eu disse: não, nós não estamos ilegais. Mostrei todos os documentos a ele, mostrei como é que nós funcionávamos. O homem gostou tanto de mim, irmãos, que ele disse assim: tome meu cartão, ninguém vai fechar essa igreja não. Me deu o cartão. Sabe, e não foi nada com suborno, com nada não, só falando com ousadia. As pessoas esperam que você, como crente, haja com ousadia, tome uma posição. Aí eu fui resolver a minha questão do meu visto. Entreguei o visto e na quarta-feira a Suelen estava vindo de Moçambique e eu ia me encontrar com ela, acertei com ela para me encontrar com ela na quarta-feira, no aeroporto mesmo, porque ela só ia dar entrada e saía. E eu disse: Suelen, eu vou contigo então. Eu fui pegar meu visto na segunda-feira, o homem disse: não sai hoje não. Não saiu. Na terça-feira, na quarta-feira era feriado lá em Angola. Só tinha terça-feira para pegar o meu visto. Irmãos, o irmão abençoado lá chegou para mim e disse: pastor, não vai sair não seu visto. Eu disse: como é? Não vai sair não. Eu disse: mas por que não vai sair? Porque quarta-feira é feriado e na terça-feira eles quase não trabalham lá. Eles emendam. Eu disse: rapaz, se fosse para outra pessoa não sairia não, mas para mim vai sair. Irmãos, eu tenho um lugar secreto que eu dou comandos.
Eu fui para meu quarto e comecei a orar em línguas, quando chegou a ousadia, eu disse, pai, eu não vou ficar aqui, eu já combinei, eu já mudei a minha passagem, é caro para mudar, e eu vou querer ir na quarta-feira, então eu oro para que o Senhor envie os anjos para trazer esse visto. Sabe de uma coisa, irmãos, eu chamei o irmão para dizer, olha, vamos lá pegar na terça-feira à tarde. Ele disse, mas pastor, o senhor vai dar só uma viagem perdida, quase 50 quilômetros, não importa, vamos lá. Eu vou receber esse visto. Irmãos, quando a gente chegou lá no consulado, o despachante estava lá na porta do consulado, eu nem precisei descer do carro. Ele entregou meu passaporte com visto já liberado. Aí você diz, mas isso é coincidência. Coincidência para você, para mim era providência. Porque eu tinha orado, Deus se moveu. Aí, irmãos, eu estava com um irmão no carro que tem quase 2 metros de altura. E o outro era menor um pouco. Eu estava sentado na porta, na parte de trás. Quando eu ia saindo, o carro que estava, vi um carro atrás e bateu no carro da frente, que era o nosso. Bateu com tanta força que eu fui para frente. Eu digo, eita rapaz, que pancada grande. Quando eu vi o rapaz do carro que bateu, já saiu esbravejando, gritando, chamando palavrão, aqueles nomes linda, maravilhosa, conselheira da mãe deles, né? Gritando mesmo. Aí eu ouvi aquilo, ele desceu. Quando ele desceu, irmãos, é um homem de quase 2 metros de altura. Quando o motorista do outro carro viu quem era, ele disse, doutor, pode deixar que eu arrumo aqui, eu faço tudo bem direitinho. Porque ele viu o tamanho daquele homem, musculoso, grande, quase 2 metros de altura, e não ia dar para ele. Irmãos, Deus me deu uma figura maravilhosa. O diabo sabe o tamanho daquele que habita dentro de você, meu irmão. E sabe quando você tem confiança. É mesmo assim, você precisa ter confiança naquilo que Deus fez por você. A palavra de Deus deve reinar na sua vida. Você deve olhar de cabeça para cima e não para baixo. Sabe, irmão, Deus, Ele tem algo poderoso para fazer na sua vida. Aí eu comecei a declarar, eu orei e eu disse, rapaz, eu vou na classe executiva. Só que eu cheguei no aeroporto e fui olhar o preço da executiva, eu fiz cara de rico mesmo, né? Aí fui lá, quando eu cheguei lá, a classe executiva eu tinha que pagar 4.000 e poucos reais. Aí eu saí, eu disse, não estou querendo ir hoje não, né? Aí saí. Irmãos, eu tinha falado para os irmãos que ia na quarta-feira e uma irmã me procurou e disse, pastor, o senhor vai na quarta-feira? Uma irmã angolana. Eu disse, vou na quarta-feira. Ela disse, pois eu vou também na quarta-feira. Eu digo, amém, a gente se encontra lá. Pronto, passou-se. Quando eu cheguei e me encontrei com Suelen dentro do saguão lá do aeroporto, eu disse, Suelen, eu vou receber uma classe executiva. Ela disse, como é que tu sabe? Aí eu disse, não, eu estou com essa impressão dentro de mim. Eu orei e Deus vai me dar. Aí ela disse, tá bom. Aí estavam as 2 classes econômicas. Quando a gente chegou lá para passar para ir para o avião, o homem olhou e disse, seu Luiz Augusto? Eu disse, pois não, Luiz Silveira, né? Seu Luiz Silveira. Ok, pegou, rasgou a minha passagem e entregou uma passagem de classe executiva. Aí Suelen disse, e o meu? Eu disse, tu tem que crer mais. Aí, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui alegre, não porque ia na classe executiva, mas porque Deus tinha respondido minhas orações. Sabe, aí eu fui, aí Suelen estava mais cansada, que veio de Angola, eu peguei as malas e disse, não, faça o seguinte, você vai para a classe executiva e eu fico no seu lugar. Eu queria dar uma chance a ela, né? Então eu fui, ela disse, não, fica aqui. Eu disse, não, Suelen, tu está mais cansado do que eu, o marido sempre quer fazer um saldo médio, melhor, né? Então eu disse para ela, você vai para a classe executiva e eu vou botar lá. E fui botar a bagagem dela lá e saí para o lugar onde ela estava sentada, que era numa janela. A gente não teve escolha, eu estava sentado no outro lugar e ela na janela. Aí eu olhei aonde é que eu ia sentar, tinha um gordinho lá, irmão. O bichinho era gordo, viu? Não era brincadeira não. Tomava quase metade da minha cadeira. Aí eu disse, misericórdia. Aí eu fui, sentei numa cadeira de esquina assim e fiquei esperando. Sabe aquela hora que parece que não vai vir ninguém e de repente chega a pessoa, pronto, chegou a pessoa. Aí eu me levantei da cadeira, ela disse, esse é meu lugar. Eu digo, sim senhora, pode sentar. Aí fui para a cadeira onde era de Suelen. Eu saí, quando eu saí eu me encontro com aquela senhora que perguntou, pastor, o senhor vai para Campina Grande, vai para o Brasil? Eu disse, vou. Aí ela disse, pastor, já encontrou seu lugar? Aí eu disse, já. Aí ela disse, por que o senhor não está lá? Não, eu disse, foi a senhora que me deu a passagem? A executiva, ela disse, foi. Não, ela disse, foi Deus. Eu digo, então eu agradeço a Deus e agradeço a senhora que foi usada.
Aí ela disse, mas o senhor não vai sentar não? Eu disse, olha, eu entreguei para minha esposa, contei a história para ela. Ela disse, ok. Aí saiu. Aí eu fui para o lugar onde eu estava, né? Eu fiquei meio assim, né? Na cadeira, porque o senhor estava aqui meio gordinho. Aí eu fiquei meio sentado de lado. Aí Suelen disse, ô Guto, vem aqui. Ela falando pela mensagem, ô Guto, vem aqui. Ó, vem aqui, porque tem um senhor que chegou lá da cadeira lá de trás, lá da parte lá de trás da econômica, e sentou aqui perto de mim, e ele disse que nem sabe por que trouxeram ele. Será que essa cadeira não era para tu? Eu digo, Suelen, eu não vou procurar saber não. Aí quando ela fala isso, ela diz, vem para cá, tem outra cadeira aqui. Eu disse, não senhora, eu não paguei, eu não vou. Mas de repente a mulher passa de novo, aí me vê. Aí falei, ô pastor, por que o senhor está sentado aí? Eu disse, não, porque é a cadeira da minha esposa. Ela disse, espera aí. Foi lá dentro novamente. Aí disse, senhor, passe para essa outra cadeira, porque o marido dela está vindo para a executiva. Aí ela foi me pegar lá e me trouxe para sentar junto de Suelen. Irmãos, que bênção. Que bênção. Sabe como Deus faz. Aí eu vou te dizer uma coisa, queridos. Você vai viajar num voo internacional, isso não existe. Eles nem vendem cadeira executiva depois que o voo é lotado. Eles não vendem. Você pode me perguntar por quê, como foi isso. Eu não sei te explicar, porque milagre não se explica, se experimenta. Eu experimentei a bondade de Deus. Agora veja, queridos, quando Deus está pensando em te abençoar, irmãos, Ele quer te abençoar e atingir 360 graus. Porque veja, irmãos, por causa de uma oração, que eu fiz, desejando ir para a classe executiva, Deus me deu a cadeira de Suelen executiva, Deus me deu a cadeira daquele homem na executiva também que estava lá atrás, e Deus deixou aquele gordinho ir nas duas cadeiras. Oh, aleluia! Sabe, queridos, Deus quer te abençoar, e esse Deus é o El Shaddai. Diga, meu Deus, é o El Shaddai. Oh, aleluia, diga, meu Deus, é o El Shaddai. Então não pense pequeno não, irmão. Quando você for resolver qualquer situação, qualquer problema, não vá com cara de mendigo não. Você vá com cara de quem tem um Deus que tudo pode a seu favor. Esse Deus é o El Shaddai. Diga, Ele é o El Shaddai. Aleluia, diga, pela fé. Quando a gente faz esse exercício, irmãos, e eu oro para que você faça isso, eu vou estar encerrando. Eu oro que você faça isso todo dia na sua casa. Faça um exercício de pensar conforme a palavra. O que é que a palavra de Deus diz a esse respeito? Você começa a meditar, você começa a pensar, você começa a falar e você começa a se comportar. E Deus vai fazer na sua vida. Lembra disso, irmãos? Quando Deus levou Moisés a passar para a terra prometida, Ele teve que se garantir para Moisés e se responsabilizar pela visão que Ele deu a Moisés. Levar o povo do Egito para a terra prometida. Você está aqui para manifestar a bondade de Deus. Você está aqui para ser usado como instrumento de Deus para levar outras pessoas para o céu. E teu exemplo, tua vida, irmão, vai falar tão alto nesses dias. Se abra para o sobrenatural. Coisas que de repente podem acontecer na sua vida, mudando o curso dela. Eu não sei qual é o problema que você tem, irmão, mas eu estou inspirado para dizer que promoções estão chegando na sua vida, empregos nessa marabá do Senhor Jesus. A coisa vai ficar melhor porque você crê e Deus vai mover a sua mão poderosa nesse lugar. Diga, pela fé. Então se agarre na palavra de Deus e viva intensamente essa palavra. Você vai ver como Deus vai fazer as coisas na sua vida. Amém, queridos? Oh, aleluia. Eu estou encerrando e eu queria agradecer a Deus pela essa oportunidade. Primeira vez que eu venho em Marabá. E o que os meus olhos veem, o que eu senti aqui nessa liderança da igreja, juntamente com os seus pastores, irmãos, o que Deus está fazendo aqui é grande. Não é todo lugar, eu ando muitos lugares, onde tem verbo da vida e onde não é verbo da vida. E às vezes eu encontro lugar que a coisa está travada. Mas irmãos, não é isso aqui não.
Não existe travas para crescimento nesse lugar. Não existe travas para o agir de Deus. E Leonildo, deixa eu te falar uma coisa. Sheila, vocês foram chamados mesmo como Moisés foi, como um chefe e como um libertador. Não tenha medo de soltar as palavras, como eu vi você fazendo. Foi exatamente o que o pastor Bud fez, chamando à existência o que não existe. De repente, essas coisas, as pessoas passam, mas rapaz, está vendo aquela igreja? De repente, fruto de palavras, fruto de declarações. Chama essa igreja num alto nível. Eu estou vendo aqui pela fé, Leonildo, da mesma forma que acontece com Campina Grande, com Recife, com Petrolina, coisas acontecendo de uma maneira tão intensa nesse lugar. Pessoas viajando de outras nações só para ver o que está acontecendo nesse lugar. Porque a graça está sobre a sua vida e a unção está sobre a vida de vocês. Eu reconheço isso. E eu declaro que vai acontecer facilitadores para vocês levar essa obra muito mais além. Não tema em planejar, planeje. E a resposta certa o Senhor vai dando. Há uma graça sobre você, Léo. Há uma graça sobre você, Sheila. Eu vou encerrar com isso. Eu quero orar por vocês. E já agradecer à igreja, a cada um de vocês, por estar aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Sora magasto kono monge deleleva manamadaste. Rocha maniamo sotono mogonge deleleva mas. Ebla mandarabun sotono mogonge deleleva manamadasa. Evla mandarara. Léo, eu sei que outras pessoas falaram e você sabe disso, que existe algo peculiar com o chamado do pastor Bud sobre a sua vida. E meu irmão, eu passei esses dias com você e eu vi hoje que é mesmo algo sobre a sua vida peculiar o chamado dele. Desbravador, unção para destravar coisas. E meu irmão, isso vai aumentar. Porque Deus quer esse lugar aqui como um referencial. E você vai ver Deus atraindo pessoas para esse lugar, sem você fazer força, mas só por causa da unção que atrai. Eu chamo pecadores dessa cidade, pessoas grandes e pessoas que têm necessidades diversas, vindo para esse lugar, encontrando salvação, solução para a sua vida. E você, com a palavra certa para destravar, como chaves, destravando os corações para receber o mais de Deus. Pai, eu te louvo pela vida da Sheila, Pai. Osanana da bongonche tereke pa cachotromoso. Blombandonda de givana mandoso tolidere. Minha filha, diz o Senhor, suas percepções no mundo espiritual, elas vão ficar mais afinadas. Aleluia. Porque meu povo precisa ser levado numa forma sobrenatural. E você já tem surfado nessa onda. Mas chegou ondas maiores agora sobre a sua vida. Eu declaro um tempo de bonança. Eu declaro um tempo de ousadia, de intrepidez e de reconhecimento da unção que opera sobre a sua vida, para destravar as vidas de pessoas, no nome de Jesus. Everton, vem aqui, por favor, bem rapidinho. Sombra, mão, chega aqui, tá? Enquanto eu pregava, o Senhor falava comigo e eu não quero ser negligente, Everton. E me trouxe aquele versículo, o coração do homem faz plano, novamente para você. Mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Você, como um homem sensível à palavra, você sabe o que é isso. Não é errado fazer os planos. Mas deixa esse vento do Espírito te conduzir. Eu vejo que é um tempo novo para você. Em nome de Jesus. Eu reconheço o seu chamado. Eu reconheço a graça que está operando na sua vida. Mas eu declaro uma unção aumentada. Em nome de Jesus. Mais unção para cumprir o chamado. Mais unção. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como uma mãe, tá? Como uma mãe cuida dos seus filhos, vai vir um interesse genuíno de mãe
para meus filhos, diz o Senhor. E sentindo dor no quarto e se entregando para orar. Aleluia. Sendo levada, conduzida mesmo pelo Senhor. Eis aí a unção. E reconheço a graça sobre a sua vida para operar nessa unção. No nome de Jesus. Aleluia.